Olá, então essa é a segunda parte do vídeo, em que eu falo sobre o que é a Ordem de Melquisedeque. Eu vou explicar aqui melhor, vou baixar aqui o som, diretamente o que é a Ordem de Melquisedeque. Como eu falei, tem a ver com minha própria experiência, com a minha própria vivência e com a minha visão de mundo e de Deus. Por isso que eu disse que não é a verdade absoluta, é apenas uma indicação para você buscar o seu próprio entendimento sobre isso. Sobre Deus, qual é a minha visão sobre Deus? Primeiro, Deus é inexplicável. Conhecer Deus na totalidade, eu acredito que seja impossível, da mesma forma que é impossível você estando dentro de um sistema entender completamente esse sistema. Vocês teriam que estar fora dele. Com isso, logicamente, eu já estou dizendo que nós estamos dentro de Deus. Na visão hindu, que apesar de eu conhecer pouco da mitologia hindu, mas ela para mim é apaixonante, me interessa muito, nós somos um sonho de Deus. Todo esse mundo e nós mesmos fazemos parte de um sonho, que acaba tendo paralelo naquela visão da Matrix, do filme. Só que ali, os seres humanos realmente existem e são criados, e são inseridos dentro de um programa de computador, enquanto o seu próprio corpo gera energia para alimentar as máquinas. Não é bem essa a minha visão. Mas eu acredito que sim. Tudo que nós vemos tem uma realidade que, apesar de ser concreta, de eu poder tocar aqui, tem uma realidade insubstancial, uma realidade subjetiva. E na essência disso, na origem disso, está Deus. Da mesma forma, eu acredito que nós somos parte de Deus. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo A Natureza de Deus. Eu vou pôr o link aqui. Nós somos parte de Deus, nós somos partes da mente de Deus, e eu acredito que o grande objetivo da nossa vida, o maior objetivo nesse caminhar, existem outros objetivos que são importantes, ainda que sejam completamente materiais e materialistas. Nós precisamos trabalhar, precisamos comer, temos necessidade de amar, de ter um companheiro, uma companheira, de conviver. É maravilhoso ter filhos. É maravilhoso, toda a vida é maravilhosa, ainda que exista a dor e os problemas. Então, transcender, caminhar e atingir objetivos reais e concretos nessa vida fazem parte e não são contrários e nem são impedimentos à realização espiritual. Só se torna um impedimento quando o único objetivo é isso. Mas se nós caminharmos na conquista de objetivos concretos e materiais, concretos e amorosos, concretos e que produzam a felicidade em mim e nos outros, nós naturalmente caminharemos para atingir um objetivo maior, que é conhecer a natureza última das coisas, ainda que nesse estágio atual eu acredito que seja impossível. Como a ciência, você busca o conhecimento científico e ele é gradativo. A ciência vem caminhando ao longo desde que ela surge, e a ciência moderna, há talvez 400 anos, 500 anos, e a ciência quântica, a física quântica, que caminha nessa direção, começou em 1905, se eu não estou enganado, e sempre o que você faz? A ciência vai descobrindo uma coisa e vai avançando, e aquilo que ela descobriu aqui vai se tornando ou obsoleto, ou assim é útil, mas existe uma realidade maior, que vai sendo sempre descoberta. Isso não anula, isso não diz que isso tudo aqui que foi descoberto aqui não tem valor. Mas isso foi um degrau da escada para se atingir isso aqui. Então eu acredito que esse conhecimento de Deus, ainda que aqui seja impossível tê-lo completamente, e se chegar a uma verdade absoluta, faz parte. Porque eu acredito que após essa existência totalmente material, nós continuamos a existir e continuamos a evoluir. Então descobrir Deus, e eu uso essa palavra Deus porque eu acho que ela é uma palavra com múltiplas possibilidades, com múltiplos significados, alguns deles muito ruins, a história e a religião mostram isso, mas também, até mesmo na religião, a palavra Deus tem significados muito bonitos e muito belos, não é? Então eu insisto nessa palavra Deus, porque ela tem um significado universal. Eu só acho que ela tem que ser lapidada para tirar o que não presta, e ela tem que ser entendida e deixar que essa palavra, uma vez que seja lapidada, brilhe como um diamante. Nosso caminhar é em direção a ser Deus,
Mas em que sentido? De tomar o lugar de Deus? Não. Veja Jesus. Eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus no sentido que não, olha, Deus está aqui, aí ele gerou um filho que veio para cá e que também é ele mesmo. Até é nesse sentido, qual? Jesus descobriu a natureza divina dele. E ele se interpretou dentro da cultura judaica que ele estava. Não havia outro caminho. E ele foi interpretado dentro da cultura judaica, dentro do que depois o cristianismo disse que isso quer dizer. Que necessariamente não quer dizer que seja certo. Pode ser um degrau. O budismo fala o quê? Deus está em nós. O hinduísmo fala o quê? Eu sou Deus, você é Deus. Curiosamente, o mormonismo, ainda que eu não concorde com muito das coisas que a igreja de Mormon, que o Joseph Smith falou, ele fala que uma vez vivendo aqui e rompendo, né, as barreiras e entendendo e caminhando, você se torna, depois de morto, você se torna um Deus que vai criar os seus mundos que você vai administrar. Não deixa de ser uma visão muito interessante, ainda que eu não concorde com muita coisa que é falado lá dentro. Então eu acredito que é isso. Nós estamos caminhando para nos tornarmos Deus, porque nós já somos Deus. Só precisamos lapidar o que nos impede de brilhar e de viver essa realidade. Uma vez que nós vivamos isso, eu acredito que ainda aqui a nossa natureza divina vai se revelando e vai se tornando, ao ponto de nós deixarmos essa vida. Como, por exemplo, existe a mitologia que diz, que fala de Eliseu, de Elias, que já não era mais porque Deus o tomou para si. Quer dizer, ele não passou pela morte, ele partiu, não é? E existem outros assim também de quem se fala isso. Jesus teria morrido e ressuscitado. Tanto que existe aquela coisa, se foi em corpo físico, espiritual, que eu acho também irrelevante esse tipo de discussão. Ela é relevante dentro da soteriologia, da doutrina de salvação cristã. Mas eu acho irrelevante dentro de um conhecimento mais profundo. Então eu acho que nós caminhamos para isso. E eu não acho que essa resposta e esse caminho está dentro do cristianismo, do budismo, do judaísmo, do islamismo. Eu acho que existem coisas que nós podemos aproveitar dentro de cada uma dessas religiões. Mas se prender a essas religiões como verdades absolutas, antes de ser um caminho para a salvação, é uma certeza de perdição. Porque você vai se perder dentro dos dogmas da religião, dentro de uma visão limitada e limitadora que vai te impedir de crescer, de se libertar e de atingir. Então a ideia da ordem de Melquisedeque é aprender com tudo e saber principalmente, a religião não vai te salvar. Ou mesmo quando fala, não é a religião, é Jesus. Quando se fala nesse contexto, sempre se está falando de Jesus religioso, do Jesus do cristianismo. E eu tenho certeza absoluta que se tem uma coisa que Jesus não era, é cristão. Tá? Então, aprender, descobrir, usar os elementos do sufismo, por exemplo, a dança, a comunhão com Deus íntima, eu e Deus, não eu a religião e Deus, não eu a igreja e Deus, não eu e Jesus e Deus, eu e Deus. Olhar para os exemplos, olhar para aquilo que os símbolos me apontam, não ficar no símbolo, mas entender que o símbolo aponta para algo que eu não consigo entender porque a mente é limitada. E acredito que não é a razão, a intelectualidade, a racionalidade que vai me levar nisso. Eu não posso abrir mão disso. Né? Eu acredito que é como se fosse, o meu ser completo é composto de racionalidade, é composto de emoção, de sensação, é composto do tato, da visão, do falar, do ouvir, do ver, do cheirar, do gosto. Isso tudo compõe o meu mundo. Isso tudo compõe quem eu sou, mas isso não é o que eu sou. Então, se eu olhar como se aqui tivesse um vidro de uma cor que significa racionalidade, depois dele tem um outro vidro de outra cor que compõe a sensação, e outro que compõe a emoção, e outro que é a intuição, que é importantíssima. Então, quando eu vou olhando através de todos esses vidros, minha visão, a luz que vem, passa por cada vidro e vai mudando de cor, até que chega a mim de uma cor diferente do que originalmente era. Então, se eu olho de volta e vou passando por cada uma dessas etapas, entendendo que cada um desses sentidos é apenas uma visão de mundo e que lá, depois de tudo, existe uma outra realidade,
Então eu vou chegando nisso, eu vou compreendendo isso. Então essa é a ideia da ordem de Melquisedeque. Usar tudo que está a meu dispor, saber que é perigoso, basta olhar o fanatismo das religiões e o fanatismo de todos aqueles que também se dizem espiritualistas, porque eu também não estou livre disso, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter humildade para saber quando eu erro, para aprender com o outro, para entender que eu não sou dono da verdade. Inclusive com os ateus eu faço questão de citar isso, porque Deus também está nos ateus, ainda que eles não creiam em Deus. Deus está nos ateus porque não existe nada nesse mundo que não seja de Deus, que não tenha sido criado por Deus e que não esteja em Deus. A ciência, a filosofia, a razão, a loucura. Então eu tenho que passar por tudo isso, ter humildade para aprender com tudo isso e caminhar. É um caminho único e exclusivamente individual. É individual. A religião pode ser usada, mas a religião não vai me levar lá. A fé e a razão são instrumentos, mas não vão me levar lá. Eu posso montar no cavalo, mas só se eu cutucar o cavalo e der direção para o cavalo, ele vai me levar onde eu quero. Se eu deixar o cavalo andando sozinho, ele vai para onde ele quer, vai parar num lugar para pastar, vai parar num lugar para beber água, vai atrás de uma égua, e eu estou ali em cima achando que eu sou o dono da verdade, que eu estou comandando um cavalo. Então essa é a ideia da ordem de Melquisedeque. Se vocês tiverem dúvida, com certeza terão, ponham comentários aqui embaixo, vamos conversando, me digam o que vocês não entenderam para ver se eu consigo esclarecer melhor e a gente vai chegando lá. Obrigado, valeu mesmo, até a próxima, tchau.